É com muito orgulho que eu apresento para vocês hoje o projeto Descomplicando a Literatura Brasileira, totalmente gratuito, e é para você que está estudando literatura, seja pelo motivo que for, para o Enem, para a escola, universidade, ou porque você gosta de estudar literatura, seja para você que tem curiosidade em saber mais sobre literatura, ou se você só gosta de ler. Enfim, de qualquer forma, esse projeto é para você, feito com muito carinho. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre literatura brasileira. E se você acha que literatura brasileira é um assunto chato, fica aí porque nesse vídeo você vai ver que não é. Pelo contrário, literatura brasileira é um assunto muito interessante. E aqui eu vou fazer um resumão da história da nossa literatura para que você perceba o quanto ela é rica e o quanto ela é interessante. E no final desse vídeo eu vou dar um presente que eu fiz com muito carinho para vocês. Então fica aí até o final porque é um presente que vai te ajudar, eu tenho certeza disso, hein? Antes de começar, aqueles recados, né? Se você já gostou do tema, curte o vídeo, ou se você deixar para curtir depois, não se esquece de curtir, tá? Se você não for inscrito aqui no canal, dá uma olhada nos meus vídeos e se você achar que é interessante para você, se inscreva. Um pedido muito especial que eu quero fazer hoje é para que você compartilhe esse vídeo, porque esse presente que eu tenho para vocês eu fiz com o intuito de ajudar o maior número de pessoas possível dentro daquilo que eu posso fazer, né? Então, quanto mais vocês espalharem esse vídeo, mais vocês vão me ajudar a ajudar pessoas, né? Que é o que eu quero com esse presente que eu vou dar para vocês. E comenta aqui embaixo já de uma vez quais são os livros da literatura brasileira que vocês me indicam. Vamos começar o nosso resumão da história da literatura brasileira e para ficar bem claro, o que eu quero com esse vídeo aqui é introduzir vocês na nossa literatura, mostrar assim um plano mais geral de tudo que já aconteceu na nossa literatura para mostrar para vocês que ela é sim muito interessante e vale muito a pena a gente conhecer um pouco melhor a nossa própria história, né? Porque a nossa literatura é a nossa própria história. E tudo começou lá em 1500, quando os portugueses desembarcaram aqui na ilha de Veracruz, né? Que hoje a gente conhece como o nosso Brasilzão. Nessa ocasião, um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal contando o que eles tinham encontrado por aqui, né, das maravilhas naturais, falando do povo que já estava aqui. Essa carta é conhecida como a Carta de Achamento do Brasil, e ela é considerada não só a certidão de nascimento do Brasil, como também é considerado o marco da nossa literatura. Nesse período, a produção literária era restrita à literatura de informação e à literatura de catequese, que tinha caráter documental e religioso. Então a literatura de informação, ela era cartas e documentos que eram enviados ao rei de Portugal para falar como as coisas andavam por aqui, né? E a literatura de catequese, que também é chamada de literatura jesuítica, porque foi feita pelos jesuítas, era aquela literatura feita para catequizar os índios. E aí a sociedade começou a se desenvolver e foram surgindo inovações no cenário artístico e cultural do Brasil, até que surgiu então a nossa primeira escola literária propriamente dita, que é o Barroco. A produção literária do Barroco ela é muito marcada pelos conflitos religiosos da época e também pelo desenvolvimento do pensamento filosófico. O Barroco durou aí mais de 100 anos, né, mais de um século, e até que veio uma escola querendo quebrar, né, veio um novo movimento querendo romper com essa opulência que era proposta pelo Barroco. Esse movimento é a nossa próxima escola, que é o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, e a principal característica dessa escola é a busca pela simplicidade. Então, enquanto a gente tinha Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira no Barroco, a gente tem Tomás Antônio Gonzaga e Basílio da Gama no arcadismo. Mas olha, gente, isso daqui são só exemplos, tá? Eu tô passando bem por cima, só pra gente ter uma ideia de como foi a história da nossa literatura.
Chegamos então em 1808. E o que acontece em 1808? A família real vem fugir daqui para o Brasil. Com a chegada da corte no Brasil, a gente começa um período de transição entre a era colonial e a era nacional. Esse período aí vai passar pela proclamação da independência em 1822 e aí chegamos em 1836, que é quando tem início a próxima escola literária brasileira, uma escola muito importante, muito estudada e que cai muito nas provas, se você estiver estudando para alguma prova aí, que é o romantismo. Aquele período onde as obras são sentimentais, buscam uma identidade nacional, é a escola da paixão, do drama, do sofrimento. Tem gente que ama e tem gente que odeia, mas fato é que o romantismo não passa despercebido. Nessa época a gente tem uma vasta produção literária e foi nesse período que foram publicadas obras importantes como A Moreninha, Lucila e A Escrava Isaura. Sabe quem também começou a produzir sua obra durante o romantismo? Machado de Assis. Mas ele foi o grande nome, de fato, da próxima escola, o realismo. Ao contrário do romantismo, o realismo foi a escola da razão, e os autores eles usavam a literatura para promover análises sociais, e não só o mero divertimento dos leitores. Como eu falei, o grande nome dessa escola foi Machado de Assis. Na minha opinião, o grande nome da nossa literatura. Entre tantos grandes, para mim, Machado é o maior. Mas isso aí é uma coisa para outro vídeo, uma discussão para outro vídeo. Machado de Assis, então, inaugurou o realismo com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu, inclusive, super indico a leitura para vocês. Nessa época aí que estava rolando o realismo, a gente teve um momento interessante da nossa literatura porque tiveram outras escolas concomitantes, como o naturalismo, que foi quem trouxe mais forte o romance e tese, e também a gente teve o parnasianismo, que era uma escola exclusivamente poética. Depois o parnasianismo ainda foi concomitante a uma outra escola que veio depois do realismo, que é o simbolismo, que aí não é exclusivamente poética, mas é uma escola preponderantemente poética e muito subjetiva. Os poemas, escritos durante essa escola, a produção literária dessa escola, eles buscavam muito mais a musicalidade, sabe, dos versos. Eles não se preocupavam, às vezes, tanto assim com o sentido, mas com o som que o poema produzia. Eu vou dar um exemplo aí para ficar bem claro para vocês. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então, só para ficar claro o que aconteceu nesse período aí, nós tivemos o realismo, o naturalismo e o parnasianismo ocorrendo concomitantemente. Depois a gente teve o simbolismo e o parnasianismo ocorrendo concomitantemente. Até que a gente chega numa outra escola também muito estudada e também uma das que mais caem em prova, que é o modernismo. Para fins de estudo, a gente divide esse momento aí entre pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Então, falando aqui primeiro do pré-modernismo, que não é uma escola literária, tá, gente? É mais um momento da nossa literatura, onde a tendência das produções era serem regionalistas. Quem surgiu nesse momento? Lima Barreto e Monteiro Lobato, só para vocês terem uma noção do peso desses autores desse momento para a nossa história. E aí esse momento durou até a Semana de 1922, que é a Semana de Arte Moderna, que foi a grande virada cultural do nosso país. Eu tenho até uma fofoquinha para contar para vocês aqui desse período, Teve uma treta pesada entre o Monteiro Lobato e a pintora Anita Malfatti, porque o Monteiro Lobato escreveu um artigo no jornal dizendo que a Anita tinha um talento vigoroso, mas que ela fazia uma arte anormal. Então isso deu muita confusão, deu muita polêmica, as pessoas ficaram divididas entre time Monteiro Lobato e time Anita Malfatti. Até hoje a gente tem essa mania, de se dividir em times e ter que escolher um lado.
Enfim, teve toda essa polêmica aí, se vocês procurarem na internet vocês vão achar facilmente. Mas essa Semana de Arte Moderna, que já começou quente, foi o que marcou de fato o início do modernismo no Brasil. Entre os autores do modernismo a gente pode citar aqui Clarice Lispector, Érico Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade. Então assim, não é à toa que todo esse momento aí da nossa história literária ficou muito marcado, porque são autores que realmente fizeram a diferença na nossa história, né? Aí ocorreu o modernismo, lá pela década de 50, o mundo começou a mudar muito, o Brasil também começou a ter mudanças substanciais, né? A gente teve aí a ameaça da Guerra Fria, a gente teve a mudança da capital do Brasil, né? Que passou do Rio para Brasília, e tudo isso, todas essas mudanças sociais sempre são refletidas na literatura. Então a gente passa para um próximo momento de avanços tecnológicos, de avanços científicos, e tudo isso vai ser retratado pela nova literatura que vai começar a surgir. E é esse período que a gente tem aqui como pós-modernismo, que assim como o pré-modernismo não é uma escola, tá, gente? É mais um momento literário. O momento que perdura até hoje é o que a gente chama de literatura contemporânea. Então, para fechar todo esse ciclo, citando autores importantes que produziram sua obra durante o pós-modernismo, que foram nomes importantes desse momento literário, a gente tem a maravilhosa Lígia Fagundes Telles, a gente tem Nelson Rodrigues, a gente tem Hilda Hilst, e outros autores também que começaram lá no modernismo e continuaram produzindo a sua obra durante o pós-modernismo. E assim a gente finaliza o nosso passeio pela história da nossa literatura. Lembrem-se que essa daqui não é uma aula, eu apenas quis fazer um apanhado mesmo para que vocês sintam como que veio, né, cada coisa no seu lugar, em ordem cronológica, porque eu sei que é difícil a gente encontrar informações assim bem concatenadas sobre literatura, então eu quis passar aqui um resumão da nossa história literária, mas como eu já percebi que é difícil de fato estudar literatura procurando informações soltas, né, as coisas não são muito bem organizadas, né, na internet afora aí, eu resolvi ajudar da forma que eu posso e fiz um e-book, onde eu coloco ali todas as escolas literárias brasileiras. É um e-book que tem mais de 60 páginas, e aí eu explico muito melhor do que aqui nesse vídeo, que a proposta aqui nem era de fato dar uma aula, né, era só passar por cima mesmo para que vocês conheçam por cima a história da nossa literatura, mas lá no e-book vocês vão encontrar todas as escolas literárias brasileiras em ordem cronológica, com as suas características principais, com a sua contextualização histórica, porque a literatura e a história andam sempre juntas, então é importante que você saiba sobre o período em que uma obra foi produzida, porque ele vai fazer diferença ali na hora de você interpretar aquela obra. Ali no meu e-book também vocês vão encontrar os autores mais importantes de cada escola, as obras mais importantes de cada escola, enfim, é um e-book que está muito completo, que eu fiz com muito carinho para ajudar quem se interessa por literatura de qualquer forma, quem está estudando literatura, seja para o Enem, seja para a faculdade, como eu falei na introdução desse vídeo, né? Se você é só um curioso sobre literatura, se você nem está curioso ainda, mas você gosta de ler, né? Vai lá dar uma olhada no e-book, porque você vai se encantar, sim, pela história da nossa literatura. Seja pelo motivo que for, você pode ir agora no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e pegar o seu e-book totalmente gratuito, que eu fiz com muito cuidado, estudando muito para fazer tudo certinho, para não passar informações erradas para ninguém, porque eu acho isso muito grave quem se propõe a falar sobre uma coisa e fala de qualquer forma. Então é um e-book feito de fato com todo o meu coração e com muita responsabilidade, e eu espero que vocês gostem. É um presente meu para vocês, e por isso que eu pedi para vocês compartilharem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que, como eu falei também, é difícil você achar esse conteúdo bem concatenado na internet afora aí. E aqui no meu e-book você vai encontrar já tudo certinho para você estudar ou para você matar sua curiosidade sobre a nossa literatura.
Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que vocês gostem do e-book. Um beijo e até o próximo vídeo.